Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo ótimo. A dica de hoje é para quem quer pensar em inglês. Quem quer começar a pensar ou quem já tenta pensar em inglês, mas tem um pouco de dificuldade. Então eu trouxe as dicas de hoje. É sobre isso e eu espero que sejam muito úteis para vocês. Aguarda até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, gente, a primeira dica é comece com um vocabulário simples. Não vá procurar palavras, meu Deus, palavras de vocabulário avançado, intermediário avançado. Não, comece com um vocabulário simples, pensando na sua rotina. Por exemplo, o que é que você faz durante o dia? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir no shopping, eu tenho que fazer feira, eu tenho que ir no salão. Vá pensando nas coisas que você precisa fazer e comece a pesquisar na internet mesmo. Como dizer eu preciso ir ao shopping em inglês? Aí você vai lá, coloca no Google, no dicionário. Eu tenho um monte de indicação de dicionário no meu Instagram e começa pesquisando. Tá, então é essa frase pronta. Anota essa frase e começa a utilizar no seu vocabulário. Você anota e você fica pensando, o que é que eu tô fazendo agora? Ah, agora eu tô assistindo televisão. Como é isso em inglês? Aí você começa. Ah, eu estou, verbo ser estar, deve ser verbo to be, I am assistindo, pode ser watching TV. Aí você vai pensando com coisas simples, com vocabulário simples. E qual é a outra dica? É todo vocabulário que você aprender, você começar a tentar utilizar. Por exemplo, você aprender uma palavra nova. Deixa eu ver uma palavra nova. Mug, que eu falei nos stories um dia desse. Mug, que é caneca. Pense em como você pode utilizar essa palavra. I want to buy a mug. Eu quero comprar uma caneca. Então comece a utilizar no seu pensamento. Você vai pensando, I want to buy a mug. Pensando nessas palavras novas que você está aprendendo. E assim você vai aumentando seu vocabulário e facilitando na hora de construir frases. A gente pensa tanta besteira o dia todo, né? Meu Deus. Você vê se você para assim, eu passei esse tempo todo só pensando besteira. Pense nessas besteiras em inglês. Articule conversas na sua cabeça. Você quer discutir com alguém? Fique pensando como é que você falaria isso em inglês, igual a filme mesmo. Como é que eu poderia falar pra essa pessoa assim em inglês? Que eu não gostei disso. Como é que eu poderia comentar essa fofoca aqui em inglês? Comece a pensar em inglês. Pensar, articular frases simples, articular conversas simples, pensar na sua rotina, pensar no que você precisa fazer, pensar no que você quer. Isso vai ajudar muito. Outra coisa para te ajudar a pensar muito em inglês, que vai desenvolver isso, é você ler inglês. A leitura em inglês é essencial, porque você vai aprender vocabulários. Quando lê em voz alta, você vai destravar a sua fala, porque você vai estar pronunciando aquelas frases, expressões, palavras novas, etc. Então, ler inglês facilita muito sua capacidade de também pensar em inglês. A outra dica é super simples, é não pira. Vai com calma, vai aproveitando a jornada. Pensa em uma coisa engraçada. Nossa, como é que eu poderia dizer isso em inglês, né? Vou começar a usar essa expressão. Vou falar mais em português, né? Essa expressão só vou usar em inglês. Comece a gostar, se divertir, a ter curiosidade em aprender. Como são aquelas palavras. Tá com raiva de alguém, é bom que você nem arruma briga. Fica pensando em inglês. Pode pensar até em palavra feia mesmo, em inglês, mas fique pensando em inglês, em como seria um diálogo em inglês, uma briga, como você poderia passar aquela ideia que você está querendo passar em português, mas em inglês. Isso vai ajudar muito. Uma dica que eu falei num vídeo sobre turbinar a leitura, que também se aplica muito aqui, uma dica que eu falei antes no vídeo anterior de leitura, que se aplica muito aqui, é você tentar explicar depois o que você leu. Pode ser de um livro, de um trecho, qualquer coisa, ou até de um podcast que você escutou. Você escutou um podcast, aí você fica, esse podcast está falando sobre o quê? Em vez de você explicar a si mesmo em português, tenta explicar na mente, pensando em inglês. Não, o que foi que eles falaram? Quais foram os pontos chaves? Aí você vai tentando pensar em inglês. Não, a moça ou o rapaz estava falando isso, você vai pensando em inglês. Não, estava falando isso, ela quis dizer isso, e isso que ela falou é interessante por conta disso. E eu já vi isso acontecer porque naquele dia você vai pensando em tudo que você escutou ou você leu, você vai pensando em inglês. Isso é muito, muito, muito legal. A outra dica é você tentar aprender por associação, experiências. Tudo que a gente envolve um sentimento, envolve vários sentidos, é mais fácil da gente gravar. Por exemplo, se você, ao aprender uma palavra nova, você vê, por exemplo, a imagem daquilo, a mug que eu falei, a caneca, aí você
quer aprender essa palavra nova. Aí você vai colocar no Google Imagens, por exemplo, uma mug, uma caneca. Aí você já vai ver. Não, a caneca ela tem essa aparência. Uma mug tem essa aparência. Então eu já conheço a aparência. Aí você vai e você tem uma mug em casa. Aí você vai e toca naquela mug. Você já associou aí o sentido da visão, o sentido do tato. Aí você vai e bota, como é que se pronuncia essa palavra mesmo? É mug? É mug? Como é que é? Aí você vai e bota no dicionário de pronúncia. Você escuta a pronúncia da palavra. Então aqui você já fez por associação a assimilação dessa palavra nova. Pela visão, você viu a caneca, você tocou na caneca, você escutou a pronúncia da caneca, você tentou imitar aquela pronúncia, ou seja, ainda tentou falar. Então, desse jeito, é muito mais difícil que você esqueça aquela palavra, porque você teve vários sentidos associados com o aprendizado daquela palavra nova e você ainda vai tentar, de vez em quando, trazer ela na sua rotina, falar dela, a estar próxima daquelas palavras. É assim que você aprende a pensar em inglês. Se você começa todo dia, a pensar a sua rotina, vai ter um dia que você vai saber de cor e salteado como é que são todas aquelas palavras, aquelas frases, aquelas expressões, como você pode falar inglês. Por quê? Porque todo dia você está fazendo esse exercício. Todo dia você pesquisou uma coisa diferente. Hoje, como é que eu digo isso mesmo em inglês? Aí você vai e pesquisa. Então, você já vai aprendendo e usando isso todo dia, usando em vários contextos, você vai absorver com certeza vocabulário e vai ter uma super facilidade de pensar em inglês. Fora que quando você lê em inglês, você escrever em inglês, você vai aprender inglês por expressões, não por palavras soltas. Então, você já vai saber que quando chegar no restaurante, por exemplo, como é que eu posso pedir algo em inglês? Você não vai perguntar I want, não, eu quero, não, mas não pode ser eu quero. Você não vai pensar palavra por palavra, você já vai saber que é I would like, eu gostaria, can I have, eu posso ter isso, I need to, eu preciso disso. Então, inglês não é aprender por palavra, inglês é aprender por expressão. Pronta. Então, do mesmo jeito, quando você for pensar em inglês, não pense palavrinha por palavrinha, pense expressões. Como é que eu digo I need to go? Eu preciso ir. I need to go. Como é preciso comprar? I need to buy. Como é eu gostaria? I would like. Não pense eu é I. Gostaria é o gostar, eu like. Não pense palavra por palavra. Quando for pensar em inglês, já pense nas expressões prontas. E quando for pesquisar em inglês, como se falar aquilo, você já bota a palavra completa e já decora a expressão pronta. Uma ótima dica quando você estiver pensando nas coisas, pensando nos problemas, pense até sobre sentimentos. Como é que eu estou me sentindo hoje? How am I feeling today? How am I feeling today? I'm great, not so bad. I'm tired. I'm sleepy. Como é que você está se sentindo? Vá pensando tudo que você puder pensar em inglês, faça. Tenho certeza que isso vai desenvolver muito sua capacidade de pensar e falar. Se você pensar e falar ao mesmo tempo, melhor ainda. É isso. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe a curtida, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.